Carlos Paty foi um dos mais talentosos pilotos do automobilismo brasileiro. Sua habilidade natural encantou o mundo e quando ele parecia pronto para disputar um título mundial, o destino encerrou essa trajetória. Ficou na saudade. No Brasil, Paty era conhecido pelo apelido de Moco. Ele começou a carreira nos anos 60 em animadas disputas de kart contra nomes como Emerson Fittipaldi e Jean Balder. Logo, chamou a atenção da mais vitoriosa equipe do automobilismo brasileiro, a Willys. O estilo arrojado levou Paty a seguir o exemplo de Emerson. Lá foi ele para a Inglaterra e, de cara, ganhou o fortíssimo campeonato da Fórmula 3 inglesa. O passo seguinte foi a Fórmula 2, após convite de Frank Williams. Não ganhou o campeonato, mas recebeu outro convite do patrão, correr pela equipe dele na Fórmula 1. Era 1972, e numa época em que só os 6 primeiros colocados marcavam pontos, ele foi logo somando seu primeiro pontinho na Espanha. E em seguida, mais 2 pontos com um 5º lugar na Bélgica. O excelente desempenho num time pequeno chamou a atenção do ex-campeão John Surtees, cuja equipe vinha progredindo bastante, embora tivesse falhas de organização. Em 73, Paty passou a defender a Surtees e, apesar dos problemas do time, chegou ao seu primeiro pódio na Áustria. Teve também a corrida de Nürburgring na Alemanha, onde ele terminou em 4º e marcou a melhor volta do dia, recorde da pista. O talento de Paty já era conhecido de todos e a Ferrari fez um convite para ele conciliar a Fórmula 1 com o Mundial de Protótipos, o que era comum nessa época. E Paty se deu muito bem, inclusive com um 2º lugar nas 24 horas de Le Mans. Mas na Fórmula 1, a Ferrari não tinha um cockpit vago. Para não prejudicar a carreira, Paty preferiu abandonar a Surtees, onde foi vítima de diversas falhas mecânicas, numa época em que os acidentes, quando ocorriam, eram quase sempre graves. Ainda no meio da temporada de 74, ele trocou a Surtees pela Brabham, uma força emergente graças ao comando de Bernie Eccleston e à genialidade de Gordon Murray. Paty fez a melhor volta da prova na Itália e foi 2º nos Estados Unidos, na corrida que deu o bicampeonato a Emerson. O ousado modelo BT-44 fazia a Brabham sonhar alto para 75. E o ano começou muito bem com uma vitória de Paty, justamente no Brasil. Paty venceu! Ganha José Carlos Paty. Em segundo, Emerson Fittipaldi. Era a primeira vitória dele na Fórmula 1 em dobradinha com Emerson. Um dos momentos inesquecíveis que Interlagos viveu e um dos mais emocionantes da minha carreira. Paty ainda liderou outras corridas, mas acabou em 6º no Mundial. No ano seguinte, a Brabham apostou nos pesados motores Alfa Romeo, que consumiam muita gasolina e os resultados não vieram. O Moco era um sujeito agradável, meio tímido, era até difícil tirar dele nas entrevistas aquilo que a gente queria ouvir. Mas tinha um talento enorme, aliás, sempre muito elogiado por Emerson Fittipaldi. Eu ouvi várias vezes o Emerson dizer que o Moco seria o sucessor dele. E era, de fato, uma grande e nova esperança do Brasil na Fórmula 1. Quando ele teve todas as condições favoráveis, tudo acabou. Em 1977, o conjunto Brabham Alfa Romeo estava bem mais desenvolvido e Paty fez excelentes testes. Na primeira corrida na Argentina, Moco liderou e terminou em 2º, depois de ficar desidratado em consequência de uma virose. Na etapa seguinte, em Interlagos, ele liderou de novo, mas a corrida acabou para ele, junto com vários outros pilotos, no defeituoso asfalto da curva 3. Depois da 3ª prova na África do Sul, Paty veio descansar no Brasil e quando viajava em um avião monomotor junto com o amigo e também piloto famoso Marivaldo Fernandes, pegaram uma tempestade em Mairiporã. A queda do avião matou os dois. Neste acidente, o Brasil perdeu um grande ídolo. 8 anos depois da tragédia,
Este autódromo, o de Interlagos, que foi palco do melhor momento vivido por ele na Fórmula 1, foi rebatizado com o nome de Autódromo José Carlos Patti.